Olá para você que nos acompanha aqui no Facebook, eu sou o André Tages, repórter do Terra em Pauta, site voltado à cobertura política da região, e visando contribuir com o processo eleitoral em Caxias do Sul, iniciamos nesta segunda uma série de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito, com o intuito de levar ao público informações sobre as propostas para o comando do município. Para essas entrevistas, tenho a companhia do jornalista Ariel Rossi Grifante. Hoje o entrevistado é o candidato Adilode Domênico, do PSDB, que encabeça a coligação Levanta Caxias, formada ainda por PTB, PSC, Solidariedade e PROS. Adilode tem 68 anos, é formado em Economia e foi comerciante por 37 anos. Vereador em segundo mandato, foi diretor-presidente da Codeca de 2005 a 2012, nos governos José Ivo Sartori, e secretário de Obras no governo Alceu Barbosa Velho. Nesta eleição, Adilode tem como candidata a vice a vereadora Paula Iores, também do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite, André Tages. Boa noite, Ariel, telespectadores, pessoal que nos acompanha, o Terra em Pauta. É um prazer estar com vocês aí. Candidato, vamos então à nossa primeira pergunta, e a partir de agora eu começo a cronometrar a nossa entrevista, que tem duração de 1 hora. A sua candidatura a prefeito de Caxias do Sul foi uma das primeiras a se articular há 1 ano. Por que desta vez os partidos que hoje compõem a coligação, depois de 3 eleições compondo chapas lideradas pelo MDB ou pelo PDT, resolveram lançar candidatura própria? Olha, André, nós iniciamos no ano passado, em junho, uma conversa com a Paula Iores e com o deputado Nerio Carneiro, justamente pela afinidade do tipo de trabalho que nós vimos fazendo, pela afinidade que tivemos durante o período que estivemos juntos na Câmara de Vereadores, e surgiu a ideia de se formar um novo eixo político em Caxias, oferecendo uma nova proposta, uma nova alternativa, que não fosse aquela dos partidos tradicionais, que para mim é um modelo que gradativamente ele vem se esgotando, e que na última eleição o próprio eleitor demonstrou nas urnas que ele queria mudança, ele não quer mais aquele modelo tradicional, aquelas coligações tradicionais. E aí surgiu a ideia, nós viemos trabalhando junto, à época eu estava no PTB, hoje coincidentemente estamos na mesma chapa, junto com a vereadora Paula Iores, mas o objetivo ele veio sendo traçado por afinidade, por ter o mesmo estilo, por gostar de ajudar as pessoas, por entender que o poder público tem que ser mais próximo das pessoas, do contribuinte, e mais acessível. Candidato, o senhor menciona a intenção de criar um novo eixo político, né? Alternativo às campanhas, às candidaturas, ou melhor dizendo, consolidadas aos governos que foram do MDB, do PDT e do PT, né? Se excluindo o governo do Daniel Guerra, que foi a terceira via da ocasião, foi o novo eixo de 2016. Esse novo eixo que o senhor fala, de certa forma, remete ao que já aconteceu lá em 88, com o prefeito Mansueto, que criou a UDC, a União Democrática por Caxias, inclusive com o PSDB, seu partido atual, e o PTB, né? Garantindo a eleição dele em 88 e a do Mário Vanin em 92. Naquela ocasião, essa terceira via funcionou muito em virtude de serem nomes consolidados, 2 ex-prefeitos, Mansueto e Vanin, na chapa. O que faz o senhor acreditar que dessa vez pode dar certo, pode funcionar com o senhor à frente da candidatura? E o que difere a sua proposta de terceira via da terceira via do Daniel Guerra de 2016? Bem, em primeiro lugar, porque nós sentimos que o eleitor ele queria mudança, e o voto no Daniel Guerra foi um voto de buscar a mudança. E o Guerra tinha umas ideias até interessantes, nós temos que ser sincero e honesto, porém ele se perdeu totalmente no momento que ele se isolou da população, no momento que ele se afastou e que passou a não ouvir a opinião e o clamor das ruas.
E é justamente isso que nos diferencia, tanto a Paula, o Neri Carteiro, e nós temos essa facilidade de ouvir as pessoas, de aceitar a opinião e recuar quando a gente percebe que não está certo. Eu nunca tive dificuldade de voltar atrás e admitir meus erros. Por quê? Porque se a gente age desta forma, as pessoas têm interesse em te ajudar. Então, é uma proposta que tem, de certa forma, algo parecido, porém com pessoas que têm pé no chão, que sabem dialogar, que têm esse hábito de ouvir. Eu fui presidente da Codeca, fui secretário de obras, eu sempre atendi o presidente de bairro, vereadores de todas as siglas, todos tiveram o mesmo tratamento. Enquanto secretário de obras, eu fiz questão de todas as terças-feiras atender pessoalmente qualquer cidadão que viesse em busca de auxílio da secretaria. Vereadores, o próprio deputado hoje, na época vereador Neri Carteiro, praticamente todas as terças-feiras ele vinha com a van lotada de pessoas encaminhando demandas, não para ele, mas para a comunidade. E a partir dali nós nos identificamos muito no jeito de trabalhar e na maneira de atender as pessoas mais necessitadas, que são as que mais precisam do poder público. Então é uma proposta que tem esse lado do atendimento, do poder público estar mais próximo das pessoas, de não criar entraves, não criar burocracia. Nós precisamos destravar essa prefeitura. Ela se isolou, ela ficou muito distante, e a prefeitura tem exatamente esse condão, diferente de uma assembleia, de um congresso, do presidente da república, do governador, que é quase impossível estar próximo da população. O prefeito tem obrigação, ele tem que ser o líder da comunidade. Obrigado. Candidato, como vereador, o senhor votou pelo impeachment do então prefeito Daniel Guerra. Como acha que essa sua posição vai influenciar nesse processo? Eu preferia não ter tido a necessidade do remédio amargo que foi a cassação. Tanto que na abertura do processo eu votei contra, porque eu não enxergava motivo suficiente para a cassação. E o meu voto está lá registrado, não tem como mudar os anais. Votei contra, achava que não era o momento, até porque eu já tinha intenção de disputar a prefeitura e para mim seria muito melhor enfrentá-lo nas urnas do que o desfecho que teve. Porém, chegou no momento da sindicância, da auditoria, onde se apurou os fatos, começaram a surgir fatos graves. Mas o que mais me levou a votar a favor da cassação foi quando a gente percebeu, seja por equívoco ou intencional, a Codeca ela iria sucumbir. Hoje nós não teríamos mais essa importante companhia. Ela não está bem, ela está numa situação muito difícil, mas nós temos um projeto para fortalecer e reestruturar ela. Se tivesse continuado o governo Guerra, hoje nós não teríamos mais a Codeca. Ela não ia vencer o pagamento do salário final do ano, ele havia negado o reajuste dos contratos, que o Cassina agora repassou. Ele estava privatizando o complexo de britagem, que é estratégico para o município. Nós temos a terra, a pedra e o equipamento. Ao longo de toda a história de Caxias, o britador foi propriedade e sendo administrado ou pela Codeca ou pela própria secretaria. Lá também nós iniciamos, no nosso período, a montagem de um segundo britador, que é para britar a caliça da construção civil, que hoje é um passivo, mas que em muitos municípios a gente foi visitar e ele se tornou uma grande solução para a pavimentação de estradas do interior, com muito mais eficiência do que o cascalho, do que a brita. Porque a brita ela ajuda no barro, mas ela não impede o pó. E o resíduo da construção civil, aplicado de forma correta e rolado com rolo compactador, ele reduz em mais de 50% o pó e elimina o barro. Então, tem toda essa estrutura montada e ele estava já com uma licitação encaminhada para terceirizar isso aí. Aí nós não tivemos alternativa. Além de todos os equívocos, do isolamento, da forma unilateral e atritos com toda a sociedade que ele havia criado, não tinha mais ambiente para continuar. Imaginem hoje nós termos um governo Guerra, tivesse ele à frente do município com pandemia, uma pessoa que não ouvia ninguém, que não aceitava a opinião de ninguém. Quando acerta, beleza,
mas quando é um desastre porque não tem a humildade de reconhecer a opinião dos outros e voltar atrás. Certo. Candidato, a retirada do ex-prefeito Daniel Guerra do processo é um dos fatores, junto com a não haver coligação para vereador esse ano, que resultou na proliferação de candidaturas, né? Nós temos um número recorde em Caxias do Sul de 11 candidatos neste pleito. Temos 5 candidatos mais à direita e outros 5 que são de partidos da base dos governos Sartori e Alceu, entre as quais a sua candidatura. Para esse eleitorado que foi seu lá atrás, né, apoiando o Sartori e Alceu e como vereador, por que o senhor é a melhor opção entre os 5 candidatos que estiveram na base do governo Sartori e Alceu? E uma outra pergunta junto com essa: quem é o seu principal adversário? Os ex-aliados, as outras 5 candidaturas ou a candidatura do PT com potencial de segundo turno? Eu vou começar te respondendo a segunda pergunta. Hoje o meu maior adversário é o voto branco, nulo, e o voto da pessoa com mais de 70 anos, que é um contingente muito grande de eleitorado meu, e que, em função da pandemia, não tem a obrigação de votar. Então, é esses que nós precisamos convencer e demonstrar, especialmente para a juventude, que nós, sempre que estivermos à frente de algum órgão do poder público, nós inovamos, seja pela coleta mecanizada, os containers pioneiros no país, uma ideia inovadora, Ecoponto, Troca Solidária e tantos outros programas, seja quando estivermos à frente da Secretaria de Obras, onde enfrentamos resistência muito forte, colocamos rastreador em toda a frota, marca e ficha para cada pneu, onde derrubamos os custos e modernizamos a Secretaria, tirando ela ali da Visconde de Pelotas e tornando ela mais próxima dos locais de trabalho, dando uma área para cada equipe cuidar. E eu nunca desprezo a trajetória que nós tivemos junto com o prefeito Sartori, com o prefeito Alceu. Eu valorizo muito essa experiência, a minha amizade pessoal com eles, o meu respeito ao Sartori e ao Alceu como políticos do bem, mas o grupo que acompanha esses partidos nacionais ao longo dos anos, ele foi criando vícios. E um dos maiores problemas que nós tivemos foi o apadrinhamento de alguns CCs que não tinham a menor condição de estar no governo. E isso criou um mal-estar, inclusive, para nós, que éramos da equipe. Então, esse grande volume de partido, ele levou a política para um ambiente que nós não concordávamos. A gente entendia que a prefeitura tinha que estar mais enxuta e ter a pessoa certa no lugar certo. E nós vamos trabalhar dessa forma. Nós não temos nenhum preconceito contra o CC, até porque os CC nos ajudam a liderar o processo do plano de governo de cada candidato. Não existe governo que consiga transmitir as suas ideias sem os cargos de confiança, mas dando as condições para que o servidor público possa desempenhar bem a sua função. E o CC tem que dar exemplo. Ele tem que ter capacidade, conhecimento do setor, ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque esta tem que ser a marca do governo. E nós sempre tivemos presente, celular ligado 24 horas, quem precisou sabe disso. Normalmente éramos o primeiro a chegar aonde tivesse algum incidente, algum alagamento, algum vendaval, algum desastre, e assim tem que ser o CC. E o CC tem que dar exemplo. Então, eu entendo que a nossa proposta hoje é a melhor proposta. Nós defendemos muito a Codeca. Tem outros candidatos que estiveram junto conosco no governo que sempre forçaram muito a barra no sentido de que a Secretaria de Obras não tinha capacidade de fazer o trabalho, que a Codeca não tinha capacidade de fazer o trabalho. Não, ela tem. A Secretaria de Obras precisa ser bem equipada, ter máquinas em condições, e não máquinas de 40, 50 anos. Nós temos excelentes operadores, excelentes servidores, têm condições de produzir muito, tenho certeza disso. E a baixo custo, que é importante dizer, nós temos uma fábrica de pré-moldados dentro da Secretaria de Obras, que nós produzimos galerias aí, tanto
no Dalbó, aqui no São José, Antônio Broio, 450 metros, uma super galeria, toda ela produzida dentro da Secretaria de Obras. Então, tem maneira de reduzir muito o custo. A terceirização ela é necessária quando são obras que nós não temos capacidade técnica, senão a gente tem que tentar fazer com as próprias forças, que a gente gasta 1/3 do que licitar elas. Candidato, o senhor já falou um pouquinho sobre a próxima pergunta, mas eu queria que o senhor avançasse um pouco mais. A sua candidatura, ela é uma candidatura que é uma continuidade do governo do prefeito Flávio Cassina, ou ela é uma continuidade dos governos que o senhor participou, do governo José Ivo Sartori e do governo do prefeito Alceu Barbosa Velho, ou é como o senhor se colocou, uma terceira via, é uma candidatura que vai ter o seu próprio modelo de trabalho? Veja bem, o governo Cassina é um governo de coalizão, e dos vereadores que votaram a favor da eleição da chapa dele, do Cassina e do Eloy, eu sou um dos poucos que não indicou nenhum cargo de confiança. Não tenho ninguém indicado nesse governo, inclusive por vezes me taxaram que eu teria intromissão na Codeca. Não, eu não indiquei ninguém na Codeca. Eu respeito as escolhas do prefeito Cassina, faço de tudo para colaborar. Eu acho que o Cassina é um governo que pese a pandemia, ele já destravou muita coisa. Ele mandou muito mais projetos para a Câmara de Vereadores corrigindo deficiências da máquina pública do que nos 3 anos do governo Guerra. E diga-se de passagem, projetos bem elaborados. Antes nós tínhamos que mandar de volta quase que a maioria dos projetos que vinham com falha, com erros grotescos. Se critica muito o projeto da extinção dos cargos de confiança, mas esse projeto deve ter vindo uma meia dúzia de vezes com erros, e foi de volta. E aí se desgasta e se põe a culpa no legislativo. Eu não sou mais vereador a partir de 1º de janeiro de 2021, mas eu reconheço a importância do papel do legislativo, coisa que o governo Guerra não fez. Então, nós temos que ter um legislativo forte se nós queremos ter um apoio e uma democracia forte. Eu diria, Targes, que desculpe, André, nem uma coisa nem outra. Nós vamos aproveitar aqui que tivemos experiência boa no governo Sartori, no governo Alceu e também no governo Guerra, por que não? Tem ideias que foram interessantes da parte dele. Ele aplicou mal, ele se perdeu, mas nós temos que aproveitar aquilo que é bom. E do Cassina a mesma coisa, nós vamos fazer um governo diferente. É uma nova proposta, nós valorizando e dando continuidade em tudo aquilo que está dando certo. A gente tem que dar continuidade, inclusive saber reconhecer quem nos antecedeu quando agiu correto e fez coisas corretas. Quais ideias do governo Guerra, candidato, que o senhor acha interessantes, poderia ter uma retomada? O governo Guerra, ele foi um governo que, em primeiro lugar, ele quis enxugar a máquina pública, aí ele estava certo, porém, à medida que ele fez isso, ele veio com uma história de escolha por currículo. Isso não funciona. O currículo é importante, a pessoa tem habilidade, mas para o setor, ele trouxe alguns secretários que não conheciam sequer Caxias. Não conheciam sequer Caxias, inclusive hoje é candidato na sucessão. O secretário de Planejamento veio de São Paulo, pode ter a melhor capacidade e competência, mas até entender e conhecer a comunidade de Caxias, os costumes, a tradição desse povo, os anseios, a necessidade, perde muito tempo. Então, nós temos gente muito boa aqui em Caxias. E o erro, eu diria que o erro que ele cometeu foi exigir currículo escolar. Não é para todas as secretarias do nível de escolaridade. Claro que tem que ter a pessoa com algum nível, mas tem secretarias que a pessoa tem que entender do ramo. Por exemplo, Secretaria da Agricultura, foi um desastre. Olha o desempenho hoje do secretário Suzinho, secretário que está indo bem. Por quê? Porque conhece, tem toda uma biografia ligada ao setor da agricultura. Então, essas coisas
Nós temos que entender. Ele tinha ideias boas, na hora de executar, ele aplicou mal. Os corredores de ônibus, a proibição de conversão, por exemplo, que ele defendeu a poder dobrar em algumas ruas, é uma coisa que ele estava certo. Estava certo, nós temos que reconhecer isso. Ele mudou até hoje, está funcionando. Atrasa um pouco o ônibus, ok? Se nós fizermos as duas estações que faltam, a norte e a sul, fazendo a completa integração dos modais, dá para conviver tranquilamente com essa possibilidade de conversão à direita, na Garibaldi, na Doutor Montauri, na Coronel Flores, na Guia Lopes. Por que não? Né? Está provado, está aí. Então, essa é uma ideia boa. Candidato, em caso do senhor alcançar o objetivo de chegar ao segundo turno, como o senhor pensa em proceder com relação aos esperados apoios e alianças, uma vez que em 2016 essa foi a principal bandeira do então candidato Daniel Guerra, prefeito eleito? A população rejeitou esse tipo de comportamento e deu a vitória a ele. Como é que o senhor pensa em conduzir coligações e alianças para o segundo turno, se o senhor chegar lá? Hoje nós estamos focados totalmente em trabalhar o primeiro turno, porque não adianta tu começar a planejar o segundo turno se tu não chega lá. Então, hoje nós estamos 100% focados no primeiro turno. Nem eu, nem a Paula prometemos um cargo sequer para ninguém. Nós não prometemos. Tem candidato aí, pelo que eu tenho captado nas ruas, já deve ter mais de 40 secretarias de promessa. Isso não é legal, isso não é bom, o povo não quer mais isso. Então, nós não prometemos cargo nenhum. Se tivermos a oportunidade de ir para o segundo turno, nós estamos trabalhando para isso, nós vamos buscar as pessoas que querem o bem de Caxias, independente de cargo político, pois isso aí já está esgotado, a população já disse que não aceita mais. E não há necessidade, porque por mais que os partidos queiram ir para um lado ou para o outro, quem decide é o eleitor. E quem decide a eleição é a grande maioria silenciosa que não tem partido, que não tem participação na política. A eleição não é decidida por nós que temos militância. Nós normalmente nos equilibramos. Quem decide a eleição é o contribuinte, é o caxiense, aquele que não tem militância. Ele observa muito. Então nós temos que ter muito cuidado. Certo. Candidato, agora a gente passa por uma segunda fase dessa entrevista. Nós deixamos um pouco o contexto político que nos conduziu por esses 23 minutos de entrevista, e a partir de agora a gente começa a fazer algumas abordagens sobre o plano de governo do senhor. Ariel. No caso de vitória no segundo turno, porque evidentemente o senhor está pensando no primeiro turno, mas para chegar à prefeitura passa pelo primeiro e pelo segundo. Aí o senhor já falou que uma das grandes questões foi o apadrinhamento de CCs, e foi um discurso que foi comprado pela população na última eleição, né? Como o senhor acabou de falar, foi um modelo rejeitado. Porém, se o senhor chegar no segundo turno, é evidente que é muito provável que vão ser necessárias composições, e a gente sabe que no meio político isso é cobrado em forma de participação no governo. Do ponto de vista da gestão, como é que o senhor pretende organizar a estrutura administrativa na questão de secretarias, órgãos públicos, havendo alguma redução, remodelação, e como combinar a participação dos partidos que vierem apoiá-lo na administração? Olha, eu fui um dos coordenadores da campanha do então candidato Mansueto Serafini, em 88, e nós governamos com minoria na Câmara, não tinha maioria. E o Mansueto nunca teve dificuldade de aprovar bons projetos. A Câmara de Vereadores sempre aprovou. Por quê? Cada projeto que ele mandava para a Câmara, ele reunia os vereadores e demonstrava a importância e dialogava buscando o ponto de equilíbrio, atendendo os interesses, porque o vereador representa uma comunidade. Cada vereador tem mais ou menos a representação do segmento, e ali é o extrato mais completo da sociedade, mais do que o prefeito. O prefeito, por mais votos que ele faça, ele não tem a mesma representação que tem o conjunto dos vereadores. Nós pretendemos eleger de 8 a 9 vereadores no bloco nosso. Aguarde e me cobre depois. Tá? Os partidos estão bem organizados, são partidos pequenos, com nominatas boas de candidato a vereador,
e nós devemos eleger aí em torno de 8 a 9 vereadores. Nós vamos compor o governo da forma mais enxuta possível, porque o momento requer, colocando as pessoas certas no lugar certo, e evidentemente que nós não estamos aqui querendo fazer demagogia, que nós não vamos aceitar indicação dos partidos políticos, porque isso faz parte da regra e do jogo político. Mas nós vamos aceitar as indicações que tiverem competência e habilidade para o cargo. Nós precisamos ter um governo que dê resultado, que dê aquilo que a população espera. Então, nessa questão, pode ter certeza que nós vamos montar um governo com pessoas que tenham a capacidade, mas, acima de tudo, tenham o compromisso de fazer o melhor, resguardando sempre o interesse público. Se tivermos condições de buscar o apoio de mais 3 ou 4 vereadores para ter maioria, ótimo. Se não for possível, se governa também com minoria. O que não pode acontecer é essa radicalização e desentendimento com a Câmara de Vereadores, como aconteceu no último governo. Isso nunca foi visto na história de Caxias. Ter uma minoria frágil, com 2 vereadores, e hostilizar os demais. Quando nós votamos pela não abertura do processo de impeachment, se o governo Guerra tivesse um pouco de humildade, vir conversar conosco, retirar a licitação de privatização do gritador e se comprometer em mudar o rumo da Codeca, imagina que nós não iríamos apoiá-lo. Mas não tivemos sequer abertura para o diálogo, isso que não pode acontecer. Isso nós vamos fazer diferente. Candidato, só para a gente continuar nesse tema de números de CCs, de apoios, a população cobra bastante isso, tem cobrado bastante isso, cobrou no último pleito e cobra isso nas redes sociais. O senhor tem um limite de número de CCs, caso o senhor vença a eleição? Não, nós temos que fazer um governo econômico, combater o desperdício, tornar a máquina mais eficiente, especialmente na área da saúde e da educação. Nós, ao longo dos anos, fomos colocando dinheiro na saúde sem fazer a reestruturação. Hoje, eu arrisco dizer que a saúde ela sofre um problema de reestruturação e não adianta nós continuar botando dinheiro, que nós não estamos resolvendo nem a questão orçamentária nem a questão de atendimento das pessoas. O número de CC nós vamos colocar o mínimo possível, não tem nenhum preconceito. O que não pode acontecer é CC que não produza, que não se justifique. Isso a população não aceita. E o povo sabe quem trabalha, quem justifica e quem valoriza o seu salário. O pessoal conhece, nós andávamos nos bairros, a gente não via isso. Então, nós temos que cuidar para não repetir esses erros. Quando um CC, ele corresponde, ele atende bem, ele dá resposta para a população, ele justifica o seu salário, ninguém tem nada contra, até porque ele é passível de substituição a qualquer momento, não tem estabilidade, não tem aposentadoria pelo setor público, ele é uma pessoa que é passageira e que ela tem que dar a melhor contribuição possível durante aquele período. Aí ele é bem aceito, não tem problema. Candidato, eu vou lhe propor que a gente fale sobre temas importantes, temas que estão na boca do povo. Por exemplo, que é o caso Manha Bosco. O município tem uma indenização milionária para pagar. O senhor prefeito, o que pretende fazer para tentar resolver essa situação e não inviabilizar o município financeiramente? Bem, eu sempre fui favorável a fazer um acordo com a família Manha Bosco. Eu nunca fui contra a indenização. O que eu não concordo é com o valor. Esse valor inviabiliza Caxias. Então, nós vamos designar imediatamente uma Câmara de Negociação. Isso está previsto em lei. Existem várias que fazem esse trabalho no Brasil. Nós temos aqui dentro da Fiergs, tem outros organismos. E essa Câmara de Negociação terá que compor com a família no sentido da permuta de imóveis, um financiamento, um parcelamento a longo prazo que seja suportável pelo município. E tão logo haja o acerto com a família, nós temos que fazer um plano de loteamento
para vender aqueles terrenos a quem está lá morando, para que eles possam imediatamente começar a pagar seu IPTU, uma taxa de adquirir o seu terreno. A gente tem conversado muito com a comunidade do 1º de Maio. Ninguém é contra pagar o imposto, ninguém é contra que o município faça um loteamento e eles adquiram o imóvel, desde que seja um financiamento a longo prazo suportável. Isso se pode buscar financiamento através de organismos. E também Caxias tem uma capacidade boa de endividamento. Caxias tem condições de buscar empréstimo para fazer frente à negociação dessa dívida. O que nós não podemos mais é empurrar isso aí com a barriga. E também existe uma maneira de buscar um incremento de receita em Caxias, que são em torno de 300 loteamentos irregulares, tem coisa aí de 1978. Nós temos que enfrentar isso aí e copiar o que vários municípios, especialmente em São Paulo, fizeram, num acordo com o Ministério Público, com o Registro de Imóveis, agilizaram de forma surpreendente a regularização disso aí. Nós temos que adotar o mesmo modelo, ter esse entendimento. Não adianta ficar 20, 30 anos, as pessoas estão morando ali, não pagam seus impostos, gostariam de pagar e gostariam de ter a sua escritura. Então, nós temos condições de incrementar muito a receita, sem onerar os que já pagam hoje. Nós não podemos sobrecarregar quem já está pagando. Nós temos que buscar essas novas receitas. Então, tem maneira. É evidente que nós vamos pegar Caxias no pior momento dos 50 anos que eu moro nessa cidade. Com a pandemia, com a recessão, mas o pior que aconteceu em Caxias. Nós maltratamos os investidores, nós mandamos muitas empresas embora, para Flores da Cunha, para Farroupilha, para o Vale Real, para São Marcos, para Itajaí. Ora, nunca se viu uma evasão tão grande de empregos como aconteceu nos últimos anos. E isso nós precisamos urgentemente readquirir a credibilidade e a segurança jurídica de quem quer investir em Caxias. Levar 6 anos para liberar um loteamento, mas o que é isso? Qual é a urbanizadora que tem capital para pagar 6 anos uma regularização do loteamento? Construção civil, tu fala com os construtores, não querem mais saber de construir em Caxias pelo excesso de burocracia. Então, Caxias precisa urgentemente de um novo modelo para que nós possamos virar a chave e botar, como se diz, esse bico do avião para cima, porque se nós não fizermos isso, em questão de poucos anos, Caxias vai estar numa situação irremediável. A boca do jacaré, que se costuma dizer em economia, eu sou economista, eu posso falar, a boca do jacaré ela está aberta, com a receita descendo e a despesa subindo. Isso é muito perigoso, e os indicadores de Caxias mostram isso já há 2 ou 3 anos, vem mostrando de forma muito preocupante, muito preocupante. Outro tema, candidato, que está na boca do povo, como este do caso Manha Bosco, é sobre o transporte coletivo. O ex-prefeito Daniel Guerra havia encaminhado um projeto de lei à Câmara com um modelo de divisão da cidade em 2 bacias e a criação de uma Câmara de compensação. Com o ingresso do prefeito Flávio Cassina, se mudou o entendimento deste modelo e foi apresentado e está sendo discutido um modelo de consórcio. Qual é o ideal? Como é que o senhor pretende conduzir esse assunto caso for eleito? Olha, houve um pedido de vistas por 15 dias de um vereador agora, que vai atrasar um pouco. Primeiro, vamos por partes. O projeto, a lei do transporte público de Caxias era de 1957, portanto, totalmente superada. E o prefeito Guerra mandou o projeto licitando com base numa lei de 1957. Nós, junto com a vereadora Paula, encaminhamos um projeto de lei inovador, atualizando essa legislação aos dias de hoje, e mais de 60% do nosso projeto está sendo aproveitado, está na Câmara para ser aprovada uma nova lei do transporte público e mobilidade de Caxias do Sul, atualizando para os tempos modernos, os mais diversos modais, para combustível limpo, para energia elétrica, para tantas outras formas. Então, esse é o primeiro passo que é importante que se diga.
estavam encaminhando uma licitação com uma lei totalmente superada. Difícil de fazer a coisa dar certo quando tem uma lei de 1957, uma lei com mais de 60 anos, totalmente defasada. Em segundo lugar, nós precisamos urgentemente construir as duas estações de transbordo, de norte e sul, para poder fazer a integração dos diversos modais, para que uma pessoa possa pegar 2 ônibus com uma passagem. Terceiro lugar, nós precisamos criar uma ampla discussão com a sociedade, buscando a redução drástica da passagem. Eu não sou contra a gratuidade, mas nós temos que estabelecer critérios. Nós temos que contratar urgentemente um plano de mobilidade urbana para atualizar rotas, atualizar a distância de ponto de embarque e desembarque, roteiros de linha, integração dos diversos modais. E aí eu vejo que este modelo que está sendo encaminhado, ele é melhor do que o modelo anterior. 2 empresas não resolvem o problema. É uma falsa ilusão achar que tu vai ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus que vem com preço mais baixo. Não, ele é tabelado, ele é igual. E é muito provável que 2 empresas, em vez de baixar, o custo aumente. São 2 garagens, 2 centros administrativos. Agora, o consórcio, eu vejo ele como interessante, porque tu pode unir várias empresas, inclusive as que fazem no interior. Tu tem os que fazem o transporte privado de passageiro para as empresas que durante a maior parte do dia seus ônibus ficam parados, que poderiam estar consorciados e trabalhando. Nós temos as linhas do interior, eu cito, por exemplo, Santa Lúcia. O ônibus passa por toda a região do São Luís, Bairro Cruzeiro, e vem vindo com 3 ou 4 passageiros dentro. Tem gente no ponto de embarque, ele não pode pegar, porque é do transporte urbano, e isso tem que estar consorciado. Daí baixa o custo, otimiza o tempo de quem está esperando na passagem, no ponto de embarque. Então tem uma série de benefícios. Agora nós precisamos construir isso com muito diálogo com a sociedade. E é muito provável que tenhamos que colocar algum subsídio, porque a passagem do ônibus ela precisa baixar de R$ 3,50 ou R$ 3,00, se possível, para que o transporte coletivo seja viável. Sem isso, o ônibus está fadado ao fracasso, porque os aplicativos, que é a modernidade, vieram para ficar. Não adianta a gente achar que não. Os aplicativos não têm volta. Então, o transporte coletivo é que tem que melhorar, tem que se adequar. Possivelmente, terá que ser subsidiado parte desse custo, de alguma forma, para que o custo da passagem seja acessível, atraente, com horários, com linhas pontuais, para que o ônibus se torne interessante para quem utiliza para o deslocamento. E um outro assunto, são 3 neste mesmo segmento, candidato, é sobre o comércio ambulante. As ruas do centro da cidade, principalmente, estão tomadas pelo comércio ambulante, muito pelo impacto da crise econômica, mas também foi como uma crise, como uma possibilidade de subemprego para os estrangeiros que vieram, para os imigrantes que chegaram na cidade. Como é que o senhor pretende abordar esse tema, que é uma reivindicação do setor do comércio? Bom, em 1985 eu fiz oposição ao sindicato, concorri na chapa da oposição e a minha bandeira era retirar os ambulantes do passeio. Passeio não é lugar de comércio. Passeio, a palavra já diz, passeio público, local para mobilidade, para deslocamento. Agora, evidentemente que tu não vai chegar chutando ninguém. Tu tem que encontrar uma saída. Da mesma forma que nós trabalhamos muito forte no governo Mansueto e no governo Banin, acabou resultando no Camelódromo, aí na Moreira César, na Praça da Bandeira, nós vamos ter que primeiro encontrar um local e oferecer um espaço para eles. Porque ali tem de tudo. Tem o cara que perdeu o emprego e precisa para sobreviver, e tem o cara que tu pode oferecer o melhor emprego, ele não quer, ele quer fazer essa venda. Mas nós vamos primeiro oferecer um local, negociar com eles, com os seus líderes, com as pessoas, buscar
um local adequado, como foi feito em outras épocas, e aí depois nós vamos endurecer. Por quê? Tu oferecendo alternativa, dando as condições, continuar do jeito que está, nós não concordamos. Eu sou contra esse tipo de comércio que tomou conta do centro da cidade. Se não fizermos nada, daqui a 2 meses ou anos, tu não vai mais caminhar nas calçadas. Então, o que adiantou fazer passeios largos para as pessoas terem facilidade, o cadeirante, as pessoas mais idosas? Aliás, é um tema que nós vamos estar muito atentos, que é a mobilidade, que é os passeios públicos. Eu aprovei 2 projetos nesse sentido na Câmara de Vereadores, e eu não me conformo com a qualidade das nossas calçadas. Tem falha do poder público, mas também a responsabilidade das pessoas particulares. Então, André, isso aí é um tema muito claro e tranquilo. Eu tenho posição e não é de hoje, é desde 1985. Nunca maltratamos ninguém. No governo Vanin, a gente negociou com todo mundo, limpou os passeios, colocou eles num bom lugar, onde tiveram um novo desempenho, e agora nós vamos ter que encontrar a mesma saída. Ali não pode continuar desse jeito. Candidato, essa situação ela está frontalmente ligada à crise econômica, não só nacional, como mundial, né? Em virtude até dos movimentos de migração. E, por outro lado, também como decorrência da crise, a gente, quem é de Caxias, como eu não lembro outro momento em que a cidade tinha no centro tantos espaços para alugar, né? Espaços comerciais, salas, lojas, nos shoppings também, são evidências grandes dessa questão econômica, né? No plano de governo, o senhor traz alguns pontos específicos sobre desenvolvimento econômico, que um pouco o senhor já estava abordando antes, com relação ao aumento de despesa e queda de receita. O senhor fala do Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, e também incentivar iniciativas de inovação, atração de negócios, formação profissionalizante, incentivo a startups e centros de distribuição de empresas. O senhor poderia explicar de forma mais específica como vão funcionar essas ações de desenvolvimento econômico no governo do senhor? Sim. Primeiro que nós temos uma lei da liberdade econômica, que foi um projeto de minha autoria que está aprovado. Então, ali tem uma série de regras de incentivo para empresas que estão aqui, que queiram expandir, para novas que queiram vir para Caxias. Em segundo lugar, nós temos que dar segurança jurídica e facilidade para quem quer investir em Caxias. Em terceiro lugar, nós temos as faculdades e a universidade com condições de nos ajudar muito nessa área dos startups e da inovação e da tecnologia. Veja bem, durante o período da pandemia, nós perdemos mais de 6 mil postos de trabalho. Novo Hamburgo, por ter iniciado antes do que nós, 4.500 vagas na área de inovação e tecnologia. E também nós precisamos dar cursos profissionalizantes. Esses cursos são muito importantes para os jovens, para as pessoas que eventualmente precisam retomar um outro emprego. Hoje existem vagas em Caxias, mas não tem pessoas qualificadas para esses setores. Não são em abundância, mas são bastante vagas que estão disponíveis, e a reclamação é a mesma. O pessoal não tem o treinamento e a habilidade e conhecimento suficiente. Agora, como é que tu vai querer que alguém faça um curso se ele sequer tem emprego, se ele não tem renda? Então, o poder público tem essa possibilidade, e aí é um grande investimento para tu resolver o problema do emprego. E realmente o que tu abordou, eu nunca vi tanta placa de aluga-se e vende-se, mas muito mais aluga-se. Por quê? Nós detonamos com a nossa economia nos últimos anos. A crise ela contribuiu, mas Caxias se tornou um ambiente hostil para quem quisesse investir. Excesso de burocracia, uma legislação. Caxias tem 9 mil leis, e a Paula Iores, nossa vice, ela, nos últimos 4 meses, ela ouviu em torno de 50 servidores das mais diferentes áreas. E nós temos um diagnóstico completo da realidade para, dia 1º de janeiro, saber por onde a gente tem que começar para dar segurança para esse servidor poder despachar um processo com rapidez.
Hoje, eles têm muita dificuldade. Quando entra um tema um pouco diferente, eles têm que pesquisar. Essa legislação ela é controversa, ela é sobreposta. Eles têm muito risco de sofrer uma sindicância, um processo. Veja o caso daquele servidor que foi demitido por liberar um projeto de uma área que já tinha um decreto de desapropriação, mas não estava lançado no sistema. Olha a falha, quer dizer, tu tem que dar ferramentas adequadas para que o poder público possa ser rápido e eficiente. E nós temos esse diagnóstico. A Paula vai cumprir um papel muito importante no nosso governo, que é justamente fazer de imediato essa revisão e mandar para a Câmara dos Vereadores o compilamento dessas diversas legislações, tornando elas claras, objetivas e seguras para quem quer investir em nossa cidade. Certo. Candidato, nós temos em torno de 13 ou 14 minutos ainda e vários temas importantes que a gente gostaria de abranger. Então, só para a gente tentar fazer isso de uma forma mais direta. Ainda nessa questão do desenvolvimento econômico que o senhor discorreu agora, o seu plano de governo também cita a criação do Fundo Municipal de Emprego. O senhor poderia informar como funcionaria, né, do que se trata esse fundo, como ele vai funcionar e ao que se destina especificamente? O Fundo Municipal de Emprego, na verdade, há muito tempo se reivindica isso, porque nós não temos hoje nenhum incentivo justamente para essas pessoas que precisam de treinamento, que precisam de cursos, e é ali que nós vamos atuar. É justamente através desse fundo que nós vamos oferecer esses cursos de treinamento, de capacitação, em parceria com a iniciativa privada, que nós temos vários programas, Projeto Pescar, Projeto Primeiro Aprendiz e tantos outros. Então, é por aí, nós precisamos dar oportunidade para essa massa de jovens que está chegando ao mercado, que hoje não tem espaço e não tem condições de encontrar o seu emprego. Só um detalhe sobre isso, candidato. De onde seriam provenientes os recursos para compor esse fundo? Esse fundo tu pode destinar um percentual no orçamento ou tu pode destinar também a contribuição de multas, de tantas outras formas, mas nós temos que criar esse fundo. Esse fundo é importante para que tu tenha exatamente, hoje tu tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas ela praticamente não tem recurso nenhum para fazer os seus programas e implantar as suas ideias. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, ele tem que ter essa autonomia, e hoje ele não tem. Ele praticamente, cada coisa que ele precisa, ele tem que depender de passar o chapéu ou da disponibilidade da Secretaria da Receita a liberar algum recurso. Nós precisamos criar esse fundo para que tenha autonomia, para que os programas que estão no plano de governo possam ser implementados, senão fica mais uma coisa escrita e de difícil execução. Candidato, na área da infraestrutura, a gente tem pelo menos dois grandes gargalos, e a maioria dos candidatos fala em apoiar a construção do aeroporto regional da Serra Gaúcha, localizado em Vila Oliva. Já tem recursos e o projeto ele está sendo encaminhado pelo Executivo. Como é que o senhor pretende abordar esse assunto? E o outro tema na área da infraestrutura é com relação ao trem regional. De que forma o senhor pretende também encaminhar esse assunto? Esse que não tem projeto, ele é um tema que engatinha. Bem, o aeroporto tem recurso já provisionado da ordem de 200 milhões, já reservado. Seguramente nós vamos conseguir mais recursos do governo federal, porque esse dinheiro que foi feito, as privatizações dos aeroportos, ele foi destinado para a aviação regional. Caxias é um aeroporto estratégico para toda a região, mas também em substituição a Salgado Filho, porque a posição do aeroporto aqui regional, que nós chamamos aqui da Serra Gaúcha, nesse local é praticamente inexistente a neblina. Então, ele vai operar muito mais direto do que o próprio Salgado Filho, que tem épocas que fecham por causa da neblina. E o nosso Hugo Cantelhano nem se fala. Isso aí dá uma viração do tempo, o aeroporto já está fechado. A questão do trem, nós apresentamos um projeto para o governo Eduardo Leite,
porque na época o Rio Grande do Sul foi o único estado que ficou fora da malha ferroviária nacional. Faltou liderança política, faltou pressão para que fosse incluído. E hoje nós temos o senador Reis, que vem trabalhando muito pela nossa região e que está conseguindo, com o governo Bolsonaro, que a malha, e o ministro Tarcísio, que é da infraestrutura, que a malha ferroviária ingresse no Rio Grande do Sul por Vacaria, descendo, fazendo a ligação com o futuro aeroporto da Serra Gaúcha e descendo para o futuro porto de Arroio do Sal. Então, isto vai ser a grande sacada para nós. A logística nossa precisa dessas questões que deviam ter sido trabalhadas e lideradas pelos nossos agentes políticos do passado. Então, nós tomamos a iniciativa na época, ainda quando o governador Eduardo Leite era candidato, de entregar a ele um pré-projeto e uma noção disso, porque não dá para admitir o Rio Grande do Sul ter ficado fora da malha ferroviária. Uma delas veio por Santa Catarina e ingressa na Argentina, e a outra vinha até Chapecó e descia para o litoral catarinense. Nós estávamos totalmente fora. A questão do trem regional aqui é uma questão que tem que ser muito bem discutida, porque o antigo traçado, em muitos trechos, hoje eu entendo que se tornou quase inviável. Daqui a pouco é mais interessante fazer um novo projeto margeando a RS 122 do que seguir o mesmo traçado de alguns pontos. Então, é uma questão que tem que ser avaliada, mas, de qualquer maneira, nós temos uma bela de uma faixa de domínio que hoje está concedida ao município, que ali ela pode ser utilizada, inclusive, por outros modais de transporte, não apenas para o trem. Candidato, a gente está se aproximando do final, ainda temos alguns temas. Segurança pública. O plano de governo, nas entrevistas, nas suas manifestações, o senhor tem falado do cercamento eletrônico e do vídeo monitoramento. São recursos que já existem, de certa forma, na cidade. E a gente continua enfrentando graves problemas, né, de atentado ao patrimônio, de furtos de toda sorte, e além de outros tipos de crime. O que difere nesse projeto do senhor com relação ao cercamento eletrônico e ao vídeo monitoramento, que vai incrementar a segurança pública em Caxias? Bom, primeiro que Caxias foi a única cidade da região que não assinou o termo de integração do sistema estadual de monitoramento. Caxias não quis participar. Nós temos muito poucas câmeras, nós temos que ampliar essa malha, fazer o convênio do sistema integrado de monitoramento com o governo do estado para que tenha a integração de todas as forças policiais. Ele tem que ser monitorado 24 horas. Esse é um trabalho que a Guarda Municipal pode fazer muito bem feito. Nós estivemos conhecendo um projeto muito bom, que é Barueri, São Paulo, uma cidade encravada na Grande São Paulo, onde tem um nível de segurança fantástico. E nós precisamos estender essas câmeras principalmente para o interior, que hoje o interior está muito vulnerável, e ao redor das nossas escolas, nas rodovias. Com isso, tu pode, inclusive, dispor de equipamento que faça identificação de placa clonada, de veículos furtados, porque o crime ele anda sobre a roda. Nós temos que também batalhar para retomar o policiamento comunitário, mas se não for possível, que se encontre alguma outra forma de compensação. Mas o sistema integrado de monitoramento ele é fundamental, e nós, em Caxias, estamos... não dá para dizer que nós temos um sistema, ele é uma coisa muito ainda fraca, incipiente, porque ele não está integrado com todas as forças, não está integrado no Estado, e isso é urgente, isso é para ontem. Caxias deveria ter assinado esse protocolo à época. Certo. Candidato, agora sobre saúde, qual é o melhor modelo para a gestão das UPAs? É o modelo como era antigamente, administrado pela prefeitura, por servidores municipais, ou o modelo de terceirização? Bem, nós temos dois pontos que eu quero rapidamente. Nós vamos tornar distritalizado 4 UBS para ampliar horário e oferta de serviços, que é a região do Rio, Esplanada, Cruzeiro e Eldorado. Nós temos que ampliar o atendimento para que o pessoal não tenha necessidade de vir no postão e na UPA. Eu entendo que o melhor modelo é o modelo
que o município faça a gestão, mas em convênio com a universidade. Nós conhecemos um projeto nesse modelo em Lajeado e funciona muito bem. Nós ouvimos a prefeitura e fomos até a UPA entrevistar as pessoas que estavam na fila. Então, lá o município tem o controle, tem a gestão, mas a operação é da universidade. E eu acredito que esse seria o modelo ideal para nós aqui em Caxias. Agora, mudando um pouco de área, sobre educação, no seu plano de governo, o senhor fala em construir escolas de educação infantil. O senhor tem ideia de quantas? E também queria saber qual é o modelo também, se é terceirizado ou se é comprando vagas de escolas particulares, ou se é criando cargo de professor de educação infantil e tendo a gestão sob domínio da prefeitura. Nesse primeiro momento, nós defendemos a ampliação de vaga, promovendo o maior acompanhamento pedagógico e participação dos pais. Nós vamos viver um momento, logo após pandemia, onde seguramente haverá uma evasão de alunos da rede privada para a pública. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos ter que comprar vagas para poder atender e equilibrar essa demanda. E seguramente o município vai encontrar uma parceria muito acessível e a um custo interessante com a iniciativa privada, porque eles vão ter espaços ociosos. Então, no primeiro momento, eu acho que a solução melhor é a compra de vaga para poder atender essa demanda de imediato. E depois ir reestruturando e construindo as escolas de acordo com a necessidade. Já existe um financiamento aprovado de um valor bem interessante, que é para construir a escola do Diamantino 2 e para reformar diversas escolas e também elaborar o plano do PPC de diversas escolas. Esse financiamento já passou pela Câmara de Vereadores, já foi aprovado e deve iniciar, já era para ter começado esse trabalho. Eu lamento que não tenha acontecido durante o período de pandemia, que justamente as escolas estavam fechadas e que era o momento adequado para se fazer esse tipo de trabalho. Candidato, última questão, penúltimo tema, último tema, na verdade, penúltima questão. Participação comunitária. Como é que o senhor pretende, o senhor falou em reuniões periódicas nas comunidades para ser resgatado no seu plano de governo, qual é esse modelo de participação comunitária da sua gestão que o senhor está propondo? O melhor modelo é aquele que tu vai para a região, com todo o secretariado, ouvir o povo, ouvir as pessoas, prefeito, vice-prefeito, secretários, convidando os moradores através da associação de bairro e lá escutar eles. Isso já foi feito em Caxias no passado, onde nós temos que valorizar muito os presidentes de bairro. Os presidentes de bairro têm condições de contribuir muito com a administração municipal, desde que a gente ouça eles, valorize e dê justamente atenção, porque eles trazem o anseio da comunidade. Eu acho que o modelo, tanto do orçamento participativo como o orçamento comunitário, são modelos que se esgotaram. Nós precisamos inovar, nós precisamos avançar. Com esses dois modelos, tanto o participativo quanto o comunitário, se perdeu muito tempo em discussões, jogando uma comunidade contra a outra, disputando um orçamento que, por vezes, sequer ele existia. O pessoal lá, conquistamos um valor X, e às vezes não tinha orçamento. Então, isso não contribui muito. Então, é melhor franqueza, abertura, diálogo franco, em torno da associação de bairro, mas ouvindo diretamente o cidadão. Isso me parece que é o modelo que mais funciona e que dá o resultado mais rápido. Candidato, a última questão, o senhor tem 40 segundos para responder. Agora 35. Por que o senhor quer ser candidato, quer ser prefeito? Eu quero ser prefeito para devolver mais daquilo que eu já recebi de Caxias. Eu fui muito bem acolhido nessa cidade quando eu vim para cá com 17 anos. Eu devo muito a Caxias. E nós queremos fazer uma administração mais próxima do cidadão e que olhe principalmente para as pessoas mais necessitadas. Nós temos hoje um cinturão muito grande de pessoas em estado de vulnerabilidade na periferia da cidade e, por vezes, o poder público não chega até elas.
Então, nós vamos trabalhar uma administração muito aberta e muito próxima das pessoas. Obrigado. Candidato, gostaria de agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, a primeira desta série de entrevistas, de lives aqui pelo Facebook do Serra em Pauta, com os 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, um abraço. Ariel. Obrigado, candidato, então, por aceitar o convite. Foi um prazer conversar com o senhor. Esse trabalho visa contribuir com o processo eleitoral, né, municiando as pessoas de informações. A quem nos assistiu, agradecemos, e a nossa próxima live acontece amanhã, às 19 horas, com o candidato Antônio Feldman, do Podemos. Obrigado, candidato, obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Obrigado.